Vida longa e próxima, pessoal. Tô aqui com o Rodrigo. Tudo bom, Rodrigo? Rafa, beleza? Mas também tô aqui com, olha só, Dave e o Carlos. Olha pra cá, gente. Sorri aqui na cara. Estamos aqui para um papo descontraído. A gente vai falar de quê mesmo? Falar de vida? Vida. Vamos falar de vida. Vamos falar de vida. E Bom. já que você puxou, fala aí. Vamos não precisa se apresentar rapidamente, né? Só rapidamente, a pessoa já conhece. Se apresenta, Rodrigão. Vamos lá. Rodrigo Pires, né? 38 anos, pai da Alicia, de 1 ano e 1 mês aí e tal. Empreendedor há 12 anos pela Foster Support, há 7 ou 8 meses agora à frente da MSP Expert, junto com meu parceiro, meu irmão aqui, Carlos Fuentes. Que prazer. Obrigado, Rafa. E agora vai lá, Fuentes, sua vez. Bom, sou Carlos Fuentes, pai do Lucas, do Léo, empreendo na área de tecnologia há uns 20 anos e estou com meu grande amigo aí, Rodrigo Pires, aí há 7 meses, né? Indo para 8 meses com a MSP Experts. E o prazer estar com o meu mentor aqui, né? Que conectou tudo isso daqui, né? Mas, David... Legal. Bom, eu sou David Brito, né, o caçula aqui de empreendedorismo. Só falta falar que tem cabelo agora. É muito bacana estar aqui no meio de todo mundo como café com leite, né? Porque você vê 7, 10, 20 anos. Eu estou indo para o 4º ano de empreendedorismo, né? Então, muito bacana aqui. É prazer inenarrável. Está no estúdio que a gente só vê aqui muito bom estar aqui. Presenciar com um time de férias aqui. Muito bom. Então é esse Rafael Bernardes aqui, mentor de empreendedores. A gente vai bater esse papo aqui, papo aberto, tá? Gente, perdoa a gente que muita hora a gente não vai olhar para a câmera, tá? A gente vai ficar aqui entre a gente aqui conversando e vai rolar aqui, tá? Mas vai sair só em áudio também, podcastzinho. Então, legal. Vai ter gente que vai estar vendo a gente, tá? Vai ter a graça, né? Você é agraciado com a nossa beleza aqui. E vai ter gente que vai estar só no áudio. Recomendo. Uns mais cabeludos, outros mais carecas. Uns com mais, outros com Uns mais avantajados, outros mais magrinhos que nem eu, né? Aqui, ó. A gente tá por ordem aqui, gente, emagrece? Não sei. Eu gosto de ver a autoestima das pessoas. Sensacional, é isso aí. Se gostem. Eu também. Se gostem. Já que a gente vai falar de vida, né? E tamanho ficou ok, né? Gordinho, magrinho. Pô, mas aí, ó. Tamanhos são diferentes aí, né? E cabelo ficou errado. Tu emagrece. Cabeludo, careca e o cabelo. Peraí, careca? Careca não, esse lado aqui é dos cabeludos. O cabelo eu teria que trocar com o Rodrigo, aí você vir pra ponta e esse lado aqui é dos cabeludos. Abaixa a cabeça aí. Peraí. Quer trocar com o meu cabelo? Porque você não tem, né? Eu entendi. Eu sempre passo. Boa, David. Muito bom. Muito bom. Então vamos falar de vida. Vamos começar aqui. Todo mundo aqui empreende TI, certo? Exato. E como é que tá o momento de vocês hoje empreendendo em TI? Todo mundo aqui é pai, né? Sim. Pai. Então, como é que tá esse momento de vocês hoje, 2023? Como é que tá empreendendo? Acho que eu sou o pai mais novo. Sim, com certeza sou. Da mais nova. Da mais nova, exatamente. Alicia, 1 ano e 1 mês. Tenho meninas são tranquilas, só que não. Dizem, né? Mas assim, é um eterno aprendizado, né? Também escolher empreender é um aprendizado constante, né? Eu gosto de falar até do lema que eu tenho dentro da Foster, que é a evolução constante, né? E, cara, e ser pai, o momento que eu tô vivendo hoje como pai, ele é muito mágico. Graças a Deus eu consegui planejar muito ser pai. E eu consigo dizer que a minha filha me ensina muita coisa. Inclusive aí um parênteses, né? Eu sempre liguei muito pouco para dormir e hoje a minha filha com 1 ano e 1 mês dorme pouco, todo mundo que me conhece sabe, mas é interessante que é maravilhoso, não é tão romântico, né, quando a gente vê, né, e tal, mas é muito bom, eu recomendo, acho que a gente evolui, né, a palavra evolução, vou repetir ela algumas vezes aqui, mas a gente evolui muito quando a gente é pai e agora a gente ganha um fôlego a mais também, né, porque... Além de ter apenas você, né, se você é casado, seu cônjuge e tal, tem mais um ser humano que depende de você. E aí você pensa também em como você pode deixar o mundo um pouco melhor para as pessoas que estão vindo a seguir, né? Talvez você tinha um pouco menos de visão e de importância para isso antes e hoje um pouco mais por ser pai, né? Então ser pai me ajudou a evoluir como empreendedor também por pensar nisso, né? Eu não sei se vocês pensam da mesma forma, né? A gente faz por eles, né? O filho dá um combustível pra gente que faz correr atrás. Antes de ter o filho, mesmo casado, é um
meio que normal, vamos dizer assim, Sim. uma rotina diária. Agora, com as crianças, você quer construir muito mais para os seus crias. Errar é mais eu acho que errar é mais permissível quando você não tem alguém que depende tanto Exatamente, de você não pode errar, você tem que pensar muito nisso. Não é que você não possa errar. Sim. Erramos o tempo todo e aprendemos o tempo todo. Evolução constante, como você fala. Mas quando tem as crianças, a gente fica preocupado o tempo todo, né? Cada passo nosso, a gente não dá um passo sem pensar neles. Isso é muito interessante. É tudo que a gente vai construir. Eu mesmo tô num momento totalmente diferente do seu. Meu filho tá lá grandão. Quantos anos eles estão, cara? Tá com 19, o Lucas. Legal. Né? O Léo tá com 13. O Lucas já tá namorando há um ano e pouco. Acabou aquela fase de vir, abraça, beija. Abraçar, beija só namorado. O que é, pai? O que é, pai? Cheguei com ele esses dias, bati. Ele, o que você quer, pai? Só um beijo, filho. Ah, tá bom. Aí, obrigação. Agora, se é namorado, tá tudo ok. Tudo certinho. E daí eu tô vivendo uma outra fase com ele, né? Trazendo pro trabalho, ele quis seguir a carreira de TI, né? Tá fazendo uma faculdade boa aqui no Rio de Janeiro. E tá estagiando lá comigo. Tá trabalhando. Legal. Você presenciou ele pra mais esses dias, né? Elogiei, então, na verdade. Gerou uma outra conexão. Então, você tá numa fase nova de não dormir e tudo novo. Eu estou naquela fase que construir algo com ele. Como que ele vai tocar, né? Uma das minhas empresas. Como que vai ser isso? Será que ele diz ele que quer, mas como que não é fácil? Gente, empreender a gente sabe que não é fácil. Não é um caminho tão simples. Consome muito a nossa vida, muito a nossa dedicação. No entanto, que a gente está na psicólogo, né? Mas você tem o Léo, né? É Léo, né? O menor. Isso, é o Léo, menor. Ele tá vivendo. Ela tá grudadinho, né? Deve tá, né? O Léo tá ainda. Ele é carinhoso, hein? O Léo, eu tô lá nas lives ou nas nossas reuniões. O Léo chega lá, abraça, beija. É bonito de ver. Posso chegar? Aquela reunião do Master mesmo, você já viu. É diferente. É outra fase, é muito bom. A Alice já participou de várias gravações. É só participar muito ainda. E a Luna também, né? A Luna que é a gata. A Luna sempre dá aqueles pulos dela, não tem como, né? Exato. Eu não conheço o seu Léo. O meu Léo tem só 24 anos. Já tá morando já sozinho, né? Ele está fazendo a trajetória de faculdade, né? Ele começou fazendo engenharia elétrica aqui em São Paulo. Legal. Foi visitar a mãe em Sergipe, passou uma faculdade pública lá, com uma das melhores em engenharia do Brasil, e aí ficou. E aí eu brinco, né, que quando tem jeito para TI, não tem o que fazer, né? Eu não queria. Eu falava que é uma área muito ingrata às vezes. Eu tenho esse pensamento. É uma área muito ingrata. E aí, ele com 2 anos de engenharia elétrica, né, fazendo faculdade em Sergipe, com 3 usinas bem próximas, ele foi ter aula de indústria 4.0, escreveu 4 linhas de código e trocou para sistemas de informação. Tá certo. E detalhe, né, ainda tem um pior, ele tá aí faltando 1 ano e 8 meses para se formar, né, e aí gente conversando, orientando, ele com medo, né, da inteligência artificial, de começar a reduzir a profissão. Eu falei, olha, eu acho que acabar não acaba, ele transforma, porque mesmo as pessoas usando ferramentas para fazer, elas sempre vão precisar de alguém. Tem a gente aqui como prova viva, né? O Rafael no começo ensinando conteúdo, a gente ensina o conteúdo, mas a gente que faz. Sim. E aí ele com aquele medo, né, de vai para frente, não vai para frente, e aí com as aulas, os professores falaram, você pode migrar para infraestrutura, tem muito cloud. Aí outro dia conversando aqui, eu vejo no LinkedIn dele, certificação Cisco. Eu falei, meu Deus! Voltou. E aí quer se especializar em segurança agora. Sim, tá bem aquecido. Era boa. Agora, ok, né? Mas precisa terminar alguma coisa. Mas tá indo bem, Eu vou fazer uma pergunta, antes de deixar esse tópico aumentar. Vocês falaram que vocês buscam mais por causa dos filhos. Mas tem gente que chega até mim e fala assim, eu não posso fazer isso por conta que agora eu tenho um filho. Muitas pessoas desistiram da mentoria, do processo. Muitas não. Foram 2. Mas... com esses cabeças. Mas alguns outros falam assim, não posso ir no evento, não posso arriscar por conta deles. No meu pensamento é o seguinte, eu tenho que fazer por causa deles. Mas tem gente que tem medo por causa dos filhos. O que vocês pensam sobre isso? Sobre o evento, Sobre tudo, né? Não, vou falar sempre, porque o evento, para mim, sabe que foi um divisor de águas, né? O evento, realmente, eu entrei na mentoria, fiquei lá quieto, mas o evento mudou a vida.
Mudou totalmente a minha vida. Então, a melhor coisa que essas duas pessoas que tinham medo por causa do filho, não vão no evento, ou por causa do tio, qualquer coisa, se eles fossem no evento, que aí sim estariam fazendo para os seus filhos. Porque ele volta de lá acelerado, né? Não tem como. Não sei se é bem esse tópico que você estava querendo comparar ou falar, mas se tem filho, fica com medo, não. Aí que pega pro evento mesmo. O Rodrigo falou uma vez, não quer vir com medo. Como que você falou, Rodrigo? Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Entendeu? Então, assim, eu tenho um comentário a fazer que é até assim, é bem impactante na minha vida, tá? Eu não tenho meu pai, né? Meu pai é falecido há mais de 10 anos já. E eu tenho uma coisa muito legal que hoje eu entendo um pouco mais a palavra legado. E vai linkando com eu ter a minha filha e eu estar dentro. E eu julgo que a gente está entre os melhores aqui. A gente está entre amigos, a gente está presencialmente, mas a gente fala remotamente também. Mas é muito bom você ganhar notoriedade entre o nosso próprio grupo que a gente foi criando, né? Isso é uma construção, não foi no instalar de dedos, né? Então, hoje eu penso muito, pelo fato do meu pai não estar aqui, eu sinto que o meu pai vai ser eterno por mim, que faço parte do legado que ele deixou aqui na Terra. E eu gosto de dizer que meu pai foi a melhor pessoa que eu conheci. E o que eu posso construir em vida, porque o filho, né, principalmente a gente está falando aqui, estamos em paz, né? Sou muito fã das mulheres, né? Sou mais fã da minha esposa, Thaís, um beijo, né? A gente fala muito sobre isso e tal, né? Mas, tirando, exato. Um beijo, meu amor. E tal, mas assim, a gente, estando entre pais aqui, né? O filho segue o pai pelo exemplo, eu tenho essa ciência. E se eu puder deixar um legado ao qual a minha filha faça sentido para minha filha, perpetuar o meu nome, que foi o nome do meu pai, eu penso muito nisso. É essa relação que eu tenho de assim, poxa, eu não vou para ficar, não, eu tenho muito tempo para estar. O Johnny, que é nosso amigo, que é um dos masters também, né? A gente vai viver muitas etapas da vida, que a gente vai estar perto, vai estar longe, né? Hoje estamos no Rio de Janeiro, a minha filha está em São Paulo, né? Tá pequenininha e tal. Mas a história que eu estou construindo para que ela siga com exemplos, para a gente ganhar notoriedade, para a gente... Eu tento me colocar como o melhor no que eu faço, se eu vou me propor a fazer alguma coisa. Meu pai era assim, eu tento ser assim para que eu sirva de exemplo para minha filha. Então o legado é importante. Então eu acho que faz muito mais sentido eu estar entre os melhores, seja num evento presencial, seja numa mentoria, seja no master e tal... Porque, assim, talvez em algum momento que eu não estiver aqui, fale assim, olha, meu pai fez parte de algo. E o Titano me traz essa sensação muito bom. de eu estar fazendo parte de algo. Então, família, Titano. Exato. Já falei pra Thaís alguma vez, falei pra tia também. É bom. É uma questão de assim, filho não é impeditivo, o filho tem que ser combustível. Aí você matou. Você mandou a frase. É isso. Não pode por ele impedir, né? Exatamente. Porque assim, a gente tem várias frases de Instagram aí publicadas e a gente olha frases motivacionais, mas se a gente observar, né, principalmente aquelas que a gente trabalha muito para construir alguma coisa, constrói para alguém usufruir, só que a gente não consegue usufruir. Exato. Depois a gente envelhece e tá lá comprando remédio porque a saúde já não está bem porque a gente trabalhou muito. Fala, tá, ok, então o que vocês querem que a gente faça? Pare de trabalhar e não construa, não deixe um legado para a família. Né? Trabalho também é um legado. Né? A forma que você faz é que te diferencia dos demais. Então essa questão de, eu não posso fazer porque eu tenho filho, e se você deixar de fazer, né, você vai perder o quê para deixar para ele, ou para construir, ou para dar oportunidades para ele? Então isso é muito complicado, né? Eu acho que assim, não é nenhuma balança, né? O fiel da balança ele está despendendo para o lado errado. Né? Ele não pode deixar de fazer. Você se planeja, se programa para estar onde está. O Rodrigo falou uma coisa bem interessante que é assim, estar entre os melhores. Né? Outra coisa que sempre tem como ditado. Eu gostaria muito e gosto muito de ser o pior da roda que eu frequento. Sim. Porque eu tenho certeza que eu vou estar sempre evoluindo. Me perdoa, você está falhando. Desculpa. Sobre isso que você falou, nós somos a média do nosso social, né? Das 5 pessoas ao nosso redor. E é estatística, e é cientificamente comprovado. Então, assim, se a gente está num lugar onde não tem gente melhor que você, cara, não fica com vergonha, né? Nos eventos aí do final do ano, conversando com algumas pessoas,
Tem algumas pessoas que estavam, tô com dúvidas de entrar na mentoria ou não, estavam com problemas familiares graves. Falei, cara, aí não sei se eu vou dedicar. Não vai. Vai porque, assim, você tem que estar de fato ali onde tem pessoas maiores que você para você evoluir. Se você ficar num ciclo ruim, você não vai sair disso nunca. Né? Vai ficar um círculo meio complicado que não vai te levar para cima. Sim, e na nossa tribo, né, não é só a parte de empreender. A gente aqui não é, cara. Não é. A gente quantas coisas eu aprendi com o Rodrigo, quantas coisas eu aprendi com o David, com você, então, sigo a vida inteira, entendeu? Mas é além, né, Carlos? É vida, né? É vida. E assim, aí quando as pessoas falam assim, fulano também faz isso, eu falei, será? Porque assim, eu não me acho único não, mas eu acho que o que a gente construiu eu acho único. Saca? O que está sendo feito, porque começou... Você estava no primeiro? No primeiro evento? Não, na primeira leva da mentoria, quem estava na mentoria? Foi o Sidney, a Carol, eu acho que foi o terceiro ou quarto. Isso aí. Você não estava, eu acho que você, Bruno, Carol, Ismael... O Ismael não estava quando eu entrei. Não estava? Não. Tava o Ismael chegou depois. Caramba. Tava o Sidney, Eu sei que você entrou logo. Logo depois. Tá. Acho que foi janeiro. Eu acho que a gente entrou próximo. Foi, a gente entrou muito juntos, assim, é verdade. E aí vocês viram a coisa acontecer, que era uma mentoria que tinha um foco ali, né? Ensinar o que? O titânio e basicamente ficar repetindo, porque repetir também é muito bom, né? Você lembra, tal, trocar experiência. Só que começou a virar algo relacionado à tua cabeça, à tua vida como empreendedor, certo? Chegou ao ponto de respeito à fé de cada um, mas o Carlos foi lá na igreja, né? E assim... E tô curtindo muito. Olha só que comprei a outra mentoria do Isso é muito legal, porque uma coisa pessoal minha transbordou e tá ajudando a vida do cara. Sacou? Isso assim, e pra mim, assim, eu falei lá, cara, eu falei com essas palavras, eu falei, eu posso morrer hoje. Tô completo. E emocionado. Porque, cara, vai além. Transcende, né? Transcende. O objetivo de ensinar a empreender. Não é só mais o Rafael ensinando pessoas a ganhar dinheiro com o seu negócio. E acaba ganhando, vocês ganham. Claro que sim. Acaba ganhando. É uma panqueca que ele ensina de manhã pra gente fazer pra café. Não, é uma panqueca que ele ensina com coração de galinha, ceviche. Não, uma mistura fantástica. Ceviche e depois uma pizza. Equilibradíssimo. Gente, eu gostei disso, né? Caraca, eu nem saquei que isso essa mistureba, né? Caraca, eu nem saquei. Mas isso vai mudando. Só que é o seguinte, isso forma mentores, né? Sim. Os dois que estão aqui, o Rodrigo que está aqui, vou trocar aqui por causa aqui, ó, já estão vendo mentores. E esse aqui vai ser o próximo, Dave aqui, ó. Minha mão não pega. Aqui, ó. Vai ser o próximo. Acaba contagiando e passando. Sim. Isso que é olha a evolução. Olha a evolução, né? Entrei lá na mentoria, quietinho na minha, fui pro evento, me soltei. Depois no outro evento, eu não queria falar na frente, subi, fui lá 15 minutos desesperado, acelerado demais. Falou muito bem. Agora, vamos pro próximo evento. Quero falar bastante, quero falar mais. Acho legal. Aí tô na igreja agora contigo lá, tô indo, assim, olha a construção, olha a mudança. Não, pensa na comunidade que vocês estão criando. Gente. Sim, a gente fala um pouco sobre isso. A nossa comunidade, né? Pensa, né? A gente fala sobre influência. A gente está falando sobre influências. Sim. Aqui, tá? Sim. São boas influências, por sinal. Exato. Né? E claro que a gente fala muito, tem grana envolvida em vários meios aí, mas ontem a gente até vivenciou, a gente teve aula ontem na MSP Expert, né? Mentoria, e a gente ver as pessoas evoluindo é algo além da grana. Muito além da grana, né? E também existe uma outra situação do seguinte, você estar com outros empreendedores que têm dores muito similares às dores que você tem e poder falar mais ou menos o que a gente está falando aqui agora. Imagina assim, empreender não é fácil. No país que a gente está aqui, né, é bem visível isso não é uma novidade. E você conseguir ter outras pessoas para conversar sobre o mesmo assunto, os problemas, as etapas, os processos e tal, faz total diferença. Então, que nem
além da grana, além do dinheiro, né? A gente poder estar conversando sobre vida, sobre como que como é que eu alcanço um outro patamar, o que você tem feito que dá certo para você, escutar o Rafa unir as pessoas, Rafa ter conecta, network, né? o Rafa Sobre a grana que falamos do carro hoje, o dinheiro é uma consequência só. Sim, consequência. Isso Não, e acontece. sabe por que eu sei disso? Porque eu não tenho, você falou do Josué. Josué é Valando Júnior, né? Ele é mentor de liderança, Sim. tá? E assim, eu não tenho problema nenhum em pagar ele. O Vitor Damasio, eu falo assim, cara, esse cara merece muito mais do que eu pago pra ele. Sim, cara. E eu não tenho, assim, a relação do dinheiro, ela passa. Porque não é aquela, não fica aquela coisa, quando eu vendia curso, era uma coisa assim, né? Tem curso, tem garantia, se a pessoa gosta, se não gosta. Na mentoria eu não tenho garantia, porque eu me garanto. não que está feito ali, entendeu? E vocês também, só que vocês já nasceram certos. Pega essa dele, eles já nasceram certos. Eles já definiram o ticket, definiram a pessoa, certo? Sim. Já alinhou ali e não vão errar nisso. Por quê? Muito também está no momento da pessoa, se ela está pronta para caminhar contigo ou não. Também tem isso, né? Tem pessoas que Acho não que tem são muito prontas. isso, as pessoas não estão prontos. Até para ir num próprio evento. Não estão prontas para caminhar não vão. contigo. Se você observar essa questão de prontidão, a gente estava até conversando sobre isso na outra live. Principalmente essa questão de funcionário, será que você está preparado para receber um funcionário muito bom? A mesma coisa são as pessoas que estão preparadas para deixar-se ajudar. Conheço mente pessoas mentorada, que você fala, né? né? Mente mentorada. Mente Se mentorada. você está lá atrás, né, se você olhar pessoas que a gente conhece na comunidade, né, que passaram por problemas muito graves até na vida pessoal, que estava aqui e resolveu se afastar e acabou, sumiu. Então ela não estava disposta, a se entregar na comunidade que se propôs a participar. Então ela se afasta, né? Então você já começa a perder esse contato, né? É que a gente brinca, né, dos atalhos da vida. Aqui são os atalhos para muita coisa. Encurtar os caminhos. Exatamente isso. Se eu falo, olha pessoal, não faz isso porque eu fiz e deu errado, não é? A pessoa pode falar, mas deu errado para ele, pode não dar errado para mim, tudo bem, vai lá e tenta. Foi lá, tentou e deu errado. Aí chega um terceiro e fala, né? A gente brinca muito, né, Rafa, da questão que eu sempre falei da parte comercial, não, eu vou terceirizar, terceirizei uma vez. Olha, cuidado que eu nunca vi uma empresa fazer isso funcionar. Tudo bem, vou testar. Testei uma vez errado. Falei pra você, contrata alguém. Não, vou testar de novo. Testei de novo. Eu ainda falei, eu te desafio. Você fala, me mostra. Não, esse aqui é bom, Rafa. Testei de novo e aconteceu o quê? De novo. 70 mil reais que foi embora, assim, no ano de contrato. Que cara teimoso, hein? Que eu poderia ter internalizado alguém, seguindo o processo interno, e ela está aqui hoje, né, a gente crescendo juntos. Então, é encurtar, é você aprender com os erros para não passar pelo mesmo problema. E ter a mente mentorável. Tem alguns que saíram da mentoria que eu ainda tenho contato, que eu vi que o cara foi para baixo, porque ele não estava lá com a gente, ele não se conectou com a gente. Tem que conectar com a gente. Tem uma parada também sobre isso, que as pessoas não estão dispostas a percorrer o caminho. Isso eu vejo bastante. Porque, exemplo, é que nem aquele comercial da academia, né? O cara faz lá a inscrição na academia, ele não vai, não, mas eu tô lá inscrito, tá valendo, entendeu? Quando você entra numa mentoria, você tem que ter essa mente mentorável. Isso. Porque é o seguinte, você vai receber diversos insights, você vai encurtar caminhos, você vai comprar os erros das outras pessoas. Só que se você nada fizer, não adianta. Mindset evolutivo e mindset fixo, né? Que livro, e inovação também, tá propenso à inovação. É uma inovação dentro da sua vida, né? Sim. Tem um livro que fala sobre isso, né? Aquele mindset, a nova psicologia. Sim, também. Que fala muito sobre isso. Você tem um mindset fixo e tem um mindset evolutivo. Tem que entrar com a cabeça aberta. Tem que ter um mindset. Algumas pessoas elas demoram um pouco, né? Eu entendo que geralmente quando as pessoas procuram ajuda, é porque elas já estão numa situação bem vulnerável. Sim. Né? Então, muitas vezes, ou por experiência dessas pessoas mesmo, já tiveram ajudas e não tiveram resposta. Então, quando elas ficam pingando aqui, pingando ali, quando entra em algum local que de fato funcione, demora muito a pessoa se doar, se abrir e querer ser ajudada. Então, isso também é um problema. Né? Eu conheci uma pessoa no evento do ano passado, presencialmente inclusive,
Eu já tinha conversado com ela, né, em outro momento, e eu entendi, cara, você precisa estar aqui, porque vai ajudar você pessoalmente e profissionalmente. Sim. Você precisa estar aqui. Aí já coloca uma série de dificuldades, né, ao invés de procurar soluções para estar ali. Então a pessoa também sumiu. Seu cara mindset fixo. E acredito eu que deva aí estar ainda passando pelas mesmas dificuldades, ou se não pior. Tá Né? treinando sozinho, né? A Juntos gente, somos a mais gente- fortes, né? a gente falou disso na nossa live. Para cada solução que você arruma, a pessoa arruma um problema. Um problema. É. E a pessoa tá focando, e isso vem muito do que o porquê até eu ter entrado na primeira mentoria lá, né? Foca na solução. E esse cara aqui do lado, ele me falou uma coisa sensacional. Eu falei, ó, Rafa, cara, tô apertado, tô sem grana, tô querendo mudar de apartamento, tô querendo engravidar, né? Estava nesse momento da época e tal. Nunca mais passe por isso. Então eu posso dizer que eu sou uma prova real Sim. É verdade. de que essa energia de você pensar, né, à frente, de você, caramba, faz sentido. Eu falei com a minha esposa, ele até brigou depois, que eu falei assim, se eu soubesse eu não tinha deixado. Eu usei o LIS, né, o limite da conta para pagar uma... É que você pagava uma parcela de R$500. Para É isso, reservar né? a vaga. Pra reservar E depois a vaga. você fala assim, não, e deu certo, porque também não foi apenas a grana, foi eu mudei, caramba, é isso aí. Nessa frase, antes de eu entrar, que ele falou assim, nunca mais passa por isso. Isso que você está me falando, você não precisa passar por isso. E foi assim. E eu comecei a entender, caraca, eu consigo conquistar as coisas, Sim. pensando diferente, agindo diferente, mas eu tenho um caminho para trilhar. E tinha lá um documento que era do Recruta. Lembro do Titânio, isso. Nossa. Não, preciso fazer isso aqui e você se sente empenhado, porque você está, né, investindo para alcançar um objetivo. Pô, então agora chegou o meu Rodrigo, momento. você falando isso, as pessoas que vão assistir a gente, parece que foi um tempo muito longo, mas não é. Isso aconteceu em 2, 3 anos. Foi rápido. Foi rápido. É A mudança é rápida. Aí hoje você tá o quê? Você tá com o seu programa de mentoria. Sim, é verdade. Você Mas entrou na foi mentoria, nascendo pegou o isso. LIS, Sim. Rafael falou, não passe mais por isso, você acreditou. Sim, tá rolando. Foi, cresceu a Foster, cresceu absurdamente. Sim, E quanto tempo? Não é muito tempo. exato. Porque às vezes é bom pensar assim, mas esses caras têm 40 anos, então você é 38, 39, né? Tudo bem? Não, Demorou 10 anos não pra muda a trilhar idade. isso, não? 2, 3 Não é anos. 39, não? 38. Eita. 39 em junho. Eita, fé. Assim, Agora parece já. que é tipo, muito tempo, né? Sim. Dei 4 anos. 3 anos e pouquinho. 3 anos. 4 Assim, anos faz dia 18 rápido. de agosto agora, de tá 2023. Mas esse cara que ele falou, que não tá falando as coisas, leva a vida. Leva a vida Sim. igual. Sim, leva a vida. É exatamente isso, né? Ele não está sujeito a mudanças. Né? E aí mistura um pouco, porque empreendedor, né, não existe aquela de separar a vida profissional e a vida pessoal. É um ser humano só. Essa questão de separar a vida profissional e pessoal, para mim, nunca funcionou, porque eu sou único. Né? O comportamento, claro que você vai mudando ao lugar que você está, mas eu sou único. Então, se a pessoa está com uma série de problemas profissionais, depende daquilo para viver, porque ele não é funcionário da empresa dele. Né? E sempre com aquela baixa estima, aquela situação de só ver problemas, Problema frente. vai para casa, é a mesma coisa, né? Com problema pessoal, enfim. Então, aquilo vai criando, né, uma bolha. O Henrique, quando estoura, acaba a empresa, acaba a vida, acaba tudo. Né? Transborda o que você vive. Sim. Se você vive, né, aquela solução, vou batalhar, vou conquistar e tal, você vai transbordar isso. Agora, eu sei o seguinte, se é um problema para cada solução que te arruma, você também vai transbordar. É difícil, né? É difícil. Ó, só mais uma complementando o que eu estava dizendo sobre o tempo que foi rápido essa virada. Eu sou um exemplo, fiquei anos, o Rafa me conhece anos, sabe que eu sempre tive uma situação financeira razoável, entendeu? E estava acomodado. Tava ali, ó, já tava bom. E realmente estava bom. Sim. Não estava ruim. Só que depois que nós entramos nessa tribo, essa família, o negócio explodiu. Dá pra melhorar. É a cadeira confortável. Eu sempre falo. É confortável. Sempre falo É disso. E é muito louco, porque assim, né, indiretamente, ou até diretamente em alguns casos, a gente concorre e se ajuda, né? Sim. A gente estava falando um pouquinho disso antes Hoje aqui, é né? verdade, né? A gente concorre e se ajuda e assim, a gente ainda conseguiu criar uma tribo, como você falou, né? O Titânio para mim é muito mais do que, né? Família pra mim. A gente se Você lida sabe muito. qual foi o programa que eu comprei para aprender isso, para aprender a fazer isso tudo? Você não sabe, né? Não, acho que você não falou. Um programa chamado Tribe.
do Stu McLaren. É tribo. Tribo mesmo. É tribo. Vem do tribo. A gente falou sem saber, né? Foi o programa Tribe. É do Stu McLaren, um canadense. E ele fala, cara, cria a sua tribo, cria o seu grupo, cria a sua família. As coisas vão funcionar. É assim, e bote o valor acima de preço, acima de tudo. Bote o valor. Aí eu fui tentando fazendo. Uma hora engaja. Sim. Mas incrível que pareça, eu comprei o Tribe, fiz tudo, aí lancei BX, lancei Titânia, tudo em formato que já começou. O Telegram até hoje, pessoal, agora eu cortei o Telegram, né? Ninguém fala. Só você manda. Mas aí quando eu fiz a mentoria do Vitor Damasio, o que acontece? Eu sempre fiz a mentoria dele e estava fazendo. Eu falei, Vitor, eu não quero mentoria mais, eu quero um programa que eu quero que você ensine como você faz esse negócio aqui. Por mais que eu participasse, eu queria que ele fizesse um programa que me ensinasse a fazer mentoria. Aí ele lançou Vida de Mentor. Gente, eu fui na turma 01. Certo? Aquela plaquinha que vocês estão vendo ali, de 1 milhão ali de mentoria, eu fui o primeiro do cara a conseguir aquela placa. Entendeu? E assim, foi num momento da minha vida que eu estava totalmente destruído. Isso foi uma restituição para mim também. Então, o quão rápido eu consegui, eu queria a urgência de passar. Sim. Eu queria passar. Mas, cara, pelo amor de Deus, faz isso. Lucinei, nosso amigo, eu falei, Lucinei, faz. Aí ele segurou. Agora fez. Agora tá arrebentando. Sim. Sacou? Então, isso vem, é realmente uma tribo que você vai formando. Só que assim, as pessoas têm que, cada um na tribo faz a sua parte, faz o seu negócio. Sim. Se não fizer, não adianta. Exato. Entendeu? 4 mãos, né? Eu acredito sempre, né? É sempre. Uma construção. E depois, aquele índiozinho aqui, ele vai e forma outra tribo. É isso. Pitada ali. Isso, vai ramificando, vai fazendo a coisa e vai expandindo. Acho que isso que é a grande coisa desse programa do Stu. Quem puder ver, veja. Tá? Legal. Não é um programa caro. Na época eu paguei $2, $3 mil, assim, vale muito. Ele ensina toda essa coisa assim, de vivência, ensina até hoje. Não é muito acessível, porque, assim, não de preço, não é muito divulgado aqui no Brasil. Mas é sensacional. Nunca ouvi falar, né? Ele tinha que fazer um livro. Eu vou falar com ele. Eu conheço ele, né? Tinha que fazer um livro para isso, para ensinar as pessoas a participar e viver. Porque eu tenho essa tribo, ok, Titânia. Mas eu tenho muito orgulho de fazer parte lá do Josué, do Vitor Damasio. É tão bom para quem participa e para quem lidera. Legal. Não é uma coisa ruim, porque tem coisa que liderar é ruim, né? É só o peso, né? Isso aí é exatamente o que a gente está vivendo, né, Rodrigo? A gente tá com a nossa tribo lá, criando uma tribo que tá ramificando da Titânio, né? Sim. E... Aí, ó, cadê? Mostra dois aqui, mostra dois aqui, ó. Mas espera. Cadê? Mostra aí, Rodrigo. Aí, ó. E assim, a gente vive isso o tempo todo. Eu atrasei para chegar aqui hoje porque eu estava ajudando um mentorado. Assim, é o Ubuntu, né, Rodrigo? E é uma maneira muito boa de evoluir, né? É uma maneira sensacional você, entre aspas, ensinar. Eu não sei se eu sou aquela síndrome de um impostor, né? Mas eu ainda não... Acho que todo mundo né? Todo mundo passa. Todo mundo passa por isso. Mas eu ainda não me enxergo tanto nesse patamar, mesmo entendendo que eu estou ajudando outras pessoas, né? Sim. Com o que a gente faz. Não faço sozinho e tal. Mas eu sempre... E muitas pessoas, inclusive mentorados, falavam assim, cara, Rodrigo, acho muito legal que você é muito humilde em dizer algumas coisas. Que eu sempre tento deixar bem claro o seguinte, e a gente até falou isso aqui em alguma parte do bate-papo, eu não sou o dono da verdade absoluta. Tanto é que a própria MSP Expert, o discurso é muito desse, né? Como deu certo para mim, como eu demonstro para você e como você tem que converter isso para dentro do seu negócio e dentro do negócio dos seus clientes. Exatamente. A gente fala muito sobre isso, né? Muito. E só essa vontade de você repassar o que você faz, é uma coisa que eu aprendi muito com você, sou grato aqui, já te agradeci um monte de vezes, né? A gente fala direto sobre isso, né? Mas isso veio muito de hoje eu acho que eu falo melhor, falo muito inclusive, mas falo melhor, muitas conversas que tivemos, Com certeza. Eu lembro de ter gravado um Titânio Live Day, acho que foi o meu primeiro ou segundo, não lembro, né? O fundo branco, exatamente, né? E eu falei, Rafa, eu queria distribuir. E eu conto essa história direto. Rodrigo, manda pra frente.
porque você está melhorando a sua vida, e quando você mandar para alguém, e alguém entender de fato e quiser percorrer esse caminho desse conteúdo, vai melhorar a vida dele e das pessoas à volta dele, e é o Ubuntu que a gente fala tanto de crescer, né? Eu sou porque nós somos, vamos crescer em comunidade. Sempre para alguém vai fazer sentido. Sempre. Exatamente. Sempre. Nunca são palavras ao vento. Então, eu lembro desse evento. Eu estava na casa do meu sogro do interior, a internet é ruim, a gente gravando. Eu lembro dessa gravação. Falei, cara, tem que sair de algum jeito, isso não é possível. Você fez se aquecendo, travando, tem que sair. Tem que sair. E logo depois, toda vez que a gente tem esses bate-papos, né, alguém sempre me chama depois para conversar. Ô, cara, eu vi você, cara, pode ter uns minutinhos, né? Eu até brinco, né? Outro dia alguém, não lembro o nome, eu sou péssimo assim quando eu não falo muito com as pessoas de nome. Aí falou, cara, putz, me dá uma data pra gente conversar. Eu falei, não, quanto tempo você acha? Meia horinha. Cara, pode ser agora, manda o invite do Teams que a gente fala. Ele, como assim? Falei, agora. Pô, mas Popstar, foi que Popstar, meu querido, tô longe disso. Gente da gente. Quer ver uma coisa legal? Aliás, quem sabe disso. A minha paixão por falar com pessoas é tão grande que eu estava gravando o Titânio Live, às 3 horas, 2 e pouca eu adiantei, eu gravei com o Sidney. Tá? Eu estava em Itacuruçá, não, qual é o nome do lugar? Onde caiu o parapente? Nossa. É um lugar assim, praia, aqui no Rio de Janeiro. Niterói, gente. Itapuaçu. Itaipuaçu. Então, Itapuaçu, eu fui pro carro, gravei com o Sidney antes, né? Aí gravei com ele no carro, só que eu gravo assistindo live, né? Sem a minha câmera, só de vocês. Pelo Blue Jeans, né? Porque ele tem alta qualidade, fidelidade. Aí gravei com ele, fui praticar, caí de paramotor, fraturei a coluna, não consegui sair do lugar. Aí eu quase fiquei paraplégico ali, né? Foi um negocinho assim de diferença, né? Lembro dessa história. Aí consegui ir pro socorro, e era Covid, não queria pro público. Eu peguei o carro, fui sozinho pro particular, sozinho, não tinha nada. O médico olhou pra minha cara assim, vai pro quarto. Quando eu fui pro quarto, aí já me instalei, né, tal. O que você acha que eu fiz? Eu liguei pra Carol com o Ismael pra te gravar o restante. Otimização de tempo. Melhor conceito de otimização de tempo que esse. Tô aqui mesmo, Da cama. E era mais barato, cara. Que era assim, eu tava deitado na máquina, e a mulher me imobilizou, né? Não podia mexer nada, né? Até o médico da coluna chegar de manhã. Aí eu pedi pra minha mãe trazer um carregador do celular com fio grande. Aí eu botei aqui assim, aí puxei o celular, aquele celular vermelho, esquentava, você falou esquentava, eu lembrei. Aí eu botei ele assim e falei pra eles aqui, ó. Muito bom. Otimizou, né? Tornou o tempo inútil. Porque é paixão pelo que faz. É isso. Entendeu? E realmente, eu sou apaixonado pelo que eu faço, gente. Eu faço com muito prazer. Tem semana que eu falo assim, caramba, a agenda tá lotada. Aí, né, eu gosto muito de dormir também, né? Coisa que eu também, eu só não consigo. Também não consigo, cara. É um esporte pra mim. Sim. Aí eu tiro esportivo e tenho dormir. Aí eu olho assim, a agenda cheia de reunião. Aí aquela figura carimbada que marca a reunião comigo toda semana. Te entendo. Hoje eu te entendo. Meu Deus, eu vou reunião de novo. Sim. Aí quando começa a primeira, é bom. Me enche de energia. Aí vai a segunda, chega no final do dia, eu falei, caramba, passei o dia rápido, porque isso é bom. Sim. A mentoria eu fico tenso todas as vezes antes de começar. É incrível, eu fico tenso todas as vezes. Caraca. Nossa, eu não tinha essa noção. Também não. Será que não transparece. Não transparece, não, né? Transparece. Será que o assunto vai render? Será que o pessoal vai falar dessa vez? Será que vão participar? Será que vai vir alguém? Será que não vai vir? Será que vai ser legal? Será que não vai ser? Eu fico tenso. Mas a gente passa por isso hoje, cara. É legal, muito legal. É assim mesmo, né? Aí você fala assim, tem que durar 2 horas e meia. Cara, será que eu não consigo falar 2 horas e meia? Ou 2 horas? Vai automático, não vai? Vai, quando começa aí, vai. Hoje, e há uma coisa que eu aprendi, hoje é uma coisa que eu saco assim, não sai da minha cabeça. Eu posso ficar tenso sempre, mas eu não tenho a melhor receita do mundo, mas eu tenho a receita que funciona. Então eu vou passar como se fosse a melhor. É isso. Porque é melhor pra mim. É a maneira de demonstrar o valor. Então, cara, eu sinto hoje aqui... Otimista demais, cara. Hoje eu não sei... Quem participou hoje? Eu participei. Não. Um pouco, né? Participei pouco, Eu fui falando de negócio de premiação, negócio de você valorizar o funcionário, para o pessoal fazer os cursos, né? Que você paga, o funcionário nunca quer fazer os cursos, né? Você fala, faz certificação. Eu fiz uma forma de pensar diferente.
recompensando e a pessoa não só financeiramente, através de uniforme diferente, pulseirinha diferente, crachazinho, títulos, coisas, gamification reais. Isso, ó, tá vendo? No pulseirinho, mostra aqui na câmera aqui, ó. Gamification físico, real, certo? Isso vale mais do que dinheiro. Sim. Certo? Aí eu fui falando, aí eu vou... Onde eu vou, tô. Eu também, cara. Tá direto. Eu não tenho... Aí quando eu começo a falar, eu falo assim, será que isso vai servir para alguém? Não vai? Eu tenho que ir com toda a certeza do mundo, porque funciona para mim. Eu tenho convicção. Então, assim, você fala assim, eu não sei se eu ensino assim. Ensina sim. Ensina aquele negócio que você sabe da melhor maneira possível e vai e segue. É isso. Com toda a força que você tiver. Mas sobre se for ficar nervoso, eu pensando assim, agora eu não olhava, não pensava ele, mas a gente fica assim, a gente se prepara 2 dias antes. A gente monta um mapa mental, não. Vocês dormem antes? Não, dorme, hoje dorme. Tá mais tranquilo, ó. Assim, desde quando eu particularmente né? O Carlos tem a expertise dele também. O David tem que pegar nisso aí, ó. O David vai fazer isso aí também. É bom. Mas assim, eu criei um roteiro interno aqui, não tem nada escrito, de viver o que a gente vende. A gente fala muito disso, né? E isso é muito bom. Que nem assim, eu vou fazer uma apresentação, várias apresentações eu fiz, inclusive elas para você. Eu não tenho nada roteirizado. Eu vou falar o que eu vivo. É isso aí. Legal. Vai bem, funciona muito. Vai bem. Só que assim, claro que você tem, antes disso, o mínimo que a gente faz apresentações comerciais para os nossos clientes. E por fazer a apresentação comercial para os nossos clientes, a gente cria alguma série de roteirização para demonstração de valor. Monta um mapa mental, segue o roteiro, né? Eu sou viciado nos mapas mentais que vem por intermédio de você e todo mundo, eu fui levando. Exatamente. E eu até ouvi até de vários amigos da gente, um deles até o Johnson, que ele falou assim, Rodrigo, é fantástico, porque você fez uma apresentação de uma solução técnica sem nenhum PPT técnico. Isso aí. PPT técnico. Só um mapa mental. Falando assim, aí eu começo a maioria das minhas reuniões hoje falando assim, eu não me preparei para isso aqui, eu vou mostrar para você o meu mundo real. Eu vivo o que eu vendo. E isso já te traz uma notoriedade muito grande. Os vendas do Teams, lembra? Mostrar ali, o cliente fica louco com aquilo, olha, vê, cara, você usa. Não é uma recomendação vazia, o cara não tá me vendendo, não é apenas comercial, o cara tá me mostrando o que ele faz. E isso foi... Eu não tive nenhuma negativa. Essa questão de você mostrar o que faz, né? O que o Rodrigo faz, né? Alguns clientes, quando eu fui implantar também, e aí, na primeira vez, aí me correu o insight de, pera lá, mas eu uso isso. Tá. Aí, por que eu não posso mostrar? Aí eu comecei a falar, mostrando, só um minutinho, vou fazer o seguinte, vou compartilhar minha tela. Aí eu mostrei para ele exatamente o que a gente usa na empresa. Então eu fui, olha, aqui faz isso, a gente faz assim dessa forma, dá para fazer, dá para separar aqui, se você quiser, tem uma restrição maior. Entendendo que você vive. Mas aqui é só por aqui, pela cara diz, não, aí você vai para Explorer, para quem tá acostumado com as pastas mapeadas. Todo público, né? Cara, tá aqui, assim, assado. E fala, mas se você quiser mexer no arquivo, fala, olha, é colaborativo, mexe em 2 pessoas ao mesmo tempo, aparece a bolinha. Ou seja, exatamente isso. Eu mostrei aquilo que eu uso dentro de casa. Depois daquilo, simplesmente ele falou, não, quanto que você consegue colocar isso para rodar? Não perguntou preço, não perguntou qual era o esforço, perguntou quando é que colocaria aquilo para rodar. Sim. E assim eu falei, e conversando também com outras pessoas, essa questão de apresentação comercial para PT começou a cair em desuso. Dificilmente hoje, até nas agências que eu peguei consultoria, dificilmente agora o pessoal fala de apresentação, só quando o cliente pede. Eu mesmo hoje gastei uma grana com marketing, essas coisas, e eu usei a apresentação 2 vezes. 2 vezes em quase 4 anos. Cara, ok. Apresento a proposta e eu entendi que não era o valor. O valor era realmente você apresentar aquilo que você vive. Eu acho legal que a gente consegue interligar, né, que as coisas assim. Hoje, eu vou falar um pouco da nossa vida, né? A vida tem sido tão fantástica nesse ponto de vista de empreendedorismo e agora a gente tem uma mentoria que é MSP Experts, porque o que eu vivo dentro da FOSTI hoje vira um conteúdo para eu levar para MSP Experts. Isso é sensacional. E assim, não é nada que eu impulsiono, acontece. Caraca, eu estou passando por uma situação dentro de alguns clientes sobre estar implantando uma solução de produtividade, uma solução da estoque, né?
também, que a gente é parceiro da Stock. Já. E isso... Viu que deu privilegiado, É... né? Tá aqui, ó, tá escrito aqui, ó, em cima de mim, aqui, ó, vem aqui, ó. Careca ali. Né? E... Cadê a careca? Tá daquele lado. Então, assim, é interessante que como as coisas vão se conectando de uma maneira bem natural. Eu consegui hoje interligar duas empresas e fazer elas se alavancarem Sim. com o mundo real e E sem ontem? avisar. O que ocorreu hoje e ontem? Ontem tivemos uma aula lá sobre ferramentas. Sim, sobre RMM. RMM. Sim. E permitimos colocar o time dos MSPs. Os técnicos, né? Cara, os técnicos deles estavam Vem de você também, você faz isso de vez em quando, fez várias vezes, né? Legal. 1 milhão. Não, Caminho inverso também. Eu tinha um cronograma hoje, né? Graças a Deus eu consigo fazer uma gestão de tempo melhor hoje, o Carlos sabe e tal. Eu mudei parte do meu cronograma porque o meu time estava empolgado com uma aula, o meu time da FOSTI estava empolgado com uma aula que eles participaram da mentoria da MSP Expert ontem à noite. E hoje é minha manhã, a gente até combinou de tentar se ver aqui no Rio de Janeiro e tal, né, David? Não deu. Não rolou porque meu time estava lá e eu falei assim, eu preciso aproveitar esse gás da galera. E a gente já... que foi injetado ontem. Exatamente, muito cara. Bom. Então isso tem... Esse negócio de viver, lembrei lá de trás, gente. Cara, que você vai lembrar um negócio. Eu comecei o blog do Rafael Bernardi antes do Coopera TI. Muito tempo atrás. E de onde é que vinha o conteúdo? Todo dia eu trabalhava, fazia, ia no cliente, ia no outro e tal. Era eu mais um, atendia, né? E fazia o curso. Então, eu falei assim, cara, eu vou documentar o que eu faço. Todo dia eu tinha uma rotina diária de atender cliente e no final do dia eu lá tinha aula. Era com o Igor Humberto, né? Legal. Esse cara é muito bom. É muito bom, amigaço, meu de longa data. Viajei com ele várias vezes para fora. O que eu fazia? No final do dia, chegava em casa 11 e pouca já, eu fazia o post. Aí eu fazia um post. Eu fiz um post por dia durante 2 anos assim, exatamente o que eu vivia. Aí virou Coopera TI, aí milhares de acessos por dia, dezenas de milhares de acessos por dia, mas sempre o que eu vivia. Eu passava o dia e às vezes não tinha coisa nova. Mas sempre acompanhava isso na época do Coopera TI já. Eu tava lá naquele curso no centro onde você dava aula. Isso. Lá eu conheci o Igor. Então, ele falava assim, como é que você consegue? Eu falei, cara, eu quero compartilhar e eu vivo isso. Então, às vezes no dia não tinha algo legal, não tinha algo interessante no dia, assim, na parte técnica. Porém, tinha no curso. Aí ele falava FS, como é que é? Não sou mais técnico, gente, eu não vou. File Service Resource Management, FSRM. Aquela parte de seleção de arquivos, esse arquivo não pode gravar nessa pasta, não pode ser vídeo nessa. Falei, caraca, ok, vou fazer um post disso hoje. Aí fazia o post. E virava uma base de conhecimento. Isso! Pra você. Cara, então é o que você está vivendo, né? Exatamente. Até a gente acabou de passar na câmera sem saber, né? Tinha que ter avisado que eu trocava aí, né? Agora tá. Gente, esse estudo Titânio aqui... Quem sabe faz ao vivo. Já passando aqui, a gente tá com... tá quase uma hora aqui, já vou tocar o tópico final. Sim. Esse estudo Titânio aqui, não é feito para comportar tanta gente, mas tá cabendo. Tem um pessoal que quis vir aí, né, Rafa? Ia gravar um de cada vez. Falou, não, bota todo mundo aqui, bota todo mundo aí, tá bom. Dá um jeito, né? Assim, pra quem não sabe, isso aqui, a mesa ia ser aqui. Ia ter uma mesa aqui, eu ia trabalhar para esse lado, Thaís para o outro lado, aqui ia ter um furô. Ia ter vidro, ia ter um spazinho ali, sem ter uma saída de água ali. Aí virou o Estudo Titânio, né? Virou isso aqui, vocês estão hoje aqui. Tá sensacional, parabenizei já quando eu cheguei aqui, né? Gente, e assim, a gente falou de vida, identidade, falamos de evolução do processo, né? Legado, né? Foi uma palavra boa hoje. Para quem está passando, aí vamos concentrar, né, numa única coisa. Quem está passando uma coisa totalmente diferente do que a gente está vivendo hoje. Imagina que vocês daqui a 10 anos atrás, estavam 10 anos atrás. Cara, alguém está assistindo, alguém está ouvindo, não estou vivendo nada disso. Meu dia é corrido, não está sobrando dinheiro, eu tenho um sócio, uma sócia ruim, meus funcionários não estou confiando, estou perdendo cliente. E eu sempre me compadeço dessas pessoas, porque alguns vão ouvir, eu falo assim, cara, você ainda vai derrubar essa câmera. Se esforça um pouquinho mais, você derruba essa câmera. Tá quase assim. Tá lá. Essa é a sua missão, David. Então, essa. Só que
Tem gente que vai ouvir e vai falar assim, caramba, que legal, era tudo que eu queria, caramba, eu quero fazer parte desse grupo, quero estar ali, legal. Só que tem gente que vai ouvir e vai até desistir no meio. Se você está aqui nesse momento e ficou até agora, parabéns, porque eu sei que é difícil você ouvir tantas coisas diferentes e falar assim, mas isso não acontece para mim. O que vocês poderiam falar para esse tipo de pessoa, esse empreendedor, essa empreendedora, que não está vivendo o que a gente está falando? Sabe? Nem de tempo para a família, tem filho que fica em casa, não consegue nem ver correria, tem gente saindo embora, e está tanta dificuldade que não consegue sair desse sufoco do desespero. Qual seria o conselho? Eu gosto muito dessa parte, né, Rafa? Você sabe, né? Eu sou o cara da frase que vem com medo mesmo, né? Com medo mesmo. E tal, mas assim, eu acho que geralmente quando a gente está vivendo alguma coisa, no fundo a gente sabe qual que é o caminho que a gente vai chegar. E se você entendeu que esse caminho que você está percorrendo, talvez você não está vendo uma coisa luminosa lá na frente, entende o que você tem que mudar. Entende também que errar às vezes, ou estar passando pelo que você está passando, faz parte do caminho. Faz parte de um propósito. Tudo tem um propósito, tá? Tenta entender o propósito, tenta enxergar, olha para dentro. Pede ajuda, né? Se você está casado, se tem um cônjuge, tem alguém, tem um amigo, tem um parceiro. Se esforça mais, se permita aí errar em alguns momentos, entende que percorrer o caminho é importante e foca na solução e para de achar um problema para cada solução que te dão, tá? Então, às vezes, você fazer algum tipo de investimento para estar dentro de uma mentoria onde você vai encurtar caminhos, vai comprar erros de outros empreendedores, tá? Muito barato. Porque assim, ó, às vezes você vai ter lá 5, 10 pessoas que falam dentro de uma mentoria lá, tem 100, 60 pessoas, 100 pessoas. Uma sacada basta, o Rafa fala muito isso e é verdade. É verdade. É bem verdade, porque assim, ó, tem a mente aberta, entende também que a gente está passando por um mindset de inovação, onde o erro ele é necessário, ele é permissível, e que você entender o erro vai fazer você melhorar o que você pode entregar ali na frente. Isso é o que deu certo para mim. Então eu aconselho que, se você está ouvindo isso aqui, abre a sua mente, abre o seu coração, entenda, medite, né? Olhe para você mesmo e chega lá. Acha o caminho definitivo e entenda que a solução depende só de você. Vai nessa. Muito bom. Vou passar aqui pro. Não precisa ser tão filosófico assim, não, mas é uma coisa prática. Ele foi lá. Quebrei os meus amigos agora. Ele já falou tudo, né? Não, mas pode ser uma coisa muito simples, prática, direta, que você fala assim, cara, para com isso. Às vezes mas o que eu falo, é o que eu já falo pra galera que vem no evento, né, o tempo todo, se permita, né? Porque o evento, vou usar o evento como exemplo, ele falou da mentoria, mas quando ele se permite ir no evento, você se permite estar conectado com outras pessoas. E vai pegar uma sacada, 2, 10, volta a cabeça a 1.000.000. E isso faz diferença em tudo, não só na empresa. A vida pessoal, no dia a dia dele. Você falou de porque esse profissional está corrido, não tem tempo para nada, para a família, nem para ele mesmo, né? Às vezes vai no banheiro, almoça de frente ao computador e tal, ali com vida de louco mesmo, Sim. né? Vem para cá, vê como outras pessoas que estão, não vou nem falar acima ou à frente, mas estão ao seu lado ali, mas com mais sucesso, seja sucesso financeiro, ou seja sucesso de ter uma vida mais cômoda, mais tranquila, com os processos bem escritos. Se permita estar com a gente. Se permita ir conhecer. Vou falar do evento, Rafa, porque sabe que o evento é um evento, não adianta, né? Evento de São Paulo, então, para mim, aqui, xodó, não tem como. Então, se permita. Permita você escalar a sua vida, o seu negócio, a sua família e tudo mais. O Rodrigo já falou todo, foi filosófico pra cá. Ele falou bem, né? Ele quase olhou pra câmera uma hora aqui. Você viu? Ele deu uma olhadinha assim pra câmera. Uma piscadinha. Eu olhei pra aquela ali. Uma piscadinha. Muito bom. Mas eu acho que esse ciclo que você vive, que não dá resultado, você tem que entrar ao ponto para você sair pela tangente. Como o Rodrigo falou. Conectar, né, como o Carlos também falou, acho que se conectar com as pessoas faz com que você desabafe um pouco, você também tire esse peso das suas costas para entender o que as outras pessoas estão vivendo. Então, para de ficar rodando aí, não é? Nessa questão dessa forma automática que você está vivendo, não é? E ver um caminho para sair. Pode ser conexão com pessoas para daí você entender, não é? Como mudar essa sua vida. Pode ser qualquer situação, cara, meditação, fazer exercício físico, pensar. Você tem que tirar da sua cabeça tudo aquilo que você está pensando. Isso eu também brinco, tem um exemplo muito prático, né, de uma situação que eu estou vivendo, que eu fico ali pensando toda hora. Minha esposa que
tá aqui atrás, ela fica, ó, você tá com um tique nervoso. E eu comecei a perceber que eu ficava respirando diferente, fazendo barulho na garganta. Eu falei, cara, você tá pensando uma coisa que, assim, já tem um resultado. Já tem uma solução, na verdade. Então, essa solução vai chegar tal dia, então para de pensar. Né? E aí eu falei, bom, a gente vai viajar também. Ela parou, hoje eu faço tique só pra ficar irritando ela. Arícia Guerreira. Mas, dentro desse ciclo de problemas que eu estava vivendo, né, que eu encontrei uma solução e falei, cara, tal dia é o ponto final. Então, como eu sei que já tem um ponto final, É isso aí. acabou. Vou nessa. Então, encontra esse ponto, né, para você parar, olhar para si, como o Rodrigo falou, e verificar por qual caminho você vai percorrer para sair disso. Que não pode ficar rodando. Legal. Vamos nessa. Ó, brinde final aqui. Aí, ó. Muito bom, obrigado, parabéns aí, vamos nessa. Pessoal, muito bom, espero que tenham gostado desse papo aqui. Eu vou soltar no YouTube, vou soltar só o áudio, tá? Colabora com a gente, sugere temas, tópicos. Sim. A gente vai estar distante, mas a gente grava remoto, cada um. Tenho certeza que o pessoal vai ficar animado, vai comprar fone, luz, vai botar, né? Vai ficar legal. Então, a gente vai fazer sempre, tá? Espero que realmente tenha ajudado. E é isso. Eu não vou dar minha opinião, não. Eu já deixei com vocês aqui. Eu vou deixar com eles aqui, porque para mim é muito bom quando vocês passam algo. Sim. Quer dizer que funcionou. Sim, consegui legal. transmitir. E isso é melhor, sabe? Porque cada um aqui vai se conectar, entendeu? Quem tem mais cabelo se conecta com o Rodrigo. Ele admitiu. Não, é dos três. Quem tem mais cabelo? Vou mandar um vídeo disse? diário de eu penteando o cabelo agora. Rodrigão, à noite. Faz um implante pra ver, faz a grandão aqui. Eu passei a maquininha, por isso que está baixo. Mentiroso. É isso, até mais. Fica com Deus. Valeu, Até a gente. próxima. Um abraço. Tchau, tchau.